Sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num livro que é quase uma lenda. Um clássico total. Exato. O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason. O interessante dele é o formato, né? Não é um manual de finanças, São parábolas, pequenas histórias. Isso, histórias que se passam lá na antiga Babilônia, que era o símbolo da opulência. E a ideia central é que a riqueza não vem da sorte. De jeito nenhum. Ela é o resultado de seguir algumas leis bem simples, sabe? E a nossa missão aqui é justamente desvendar essas leis e entender por que elas ainda fazem tanto sentido hoje. E a escolha da Babilônia é genial, né? Porque Clason nos transporta para um lugar que respira riqueza. Sim. Ele mostra que os babilônios foram os mais ricos porque foram os primeiros a sacar essas leis financeiras. A proposta do livro é que o dinheiro funciona com regras tipo como a gravidade. Como a gravidade, gostei disso. A gente não negocia com a gravidade, a gente a entende para trabalhar com ela. Com dinheiro, a ideia é a mesma. E a jornada toda começa com um sentimento que, nossa, é muito familiar para muita gente. A frustração, né? Total. A primeira história apresenta o Bansir, que era um construtor de carruagens incrível, e o amigo dele, Kobe, o músico super talentoso. Eles eram os melhores no que faziam. Trabalhavam sem parar. E mesmo assim, as bolsas deles, Vazias. sempre vazias. Eles olhavam toda aquela riqueza da Babilônia e sentiam uma angústia, sabe? Essa angústia é o ponto de partida de tudo. O Bansir fala algo tipo: a gente trabalha do nascer ao pôr do sol, mas o que a gente tem? É o eco da corrida dos ratos de hoje em dia. Perfeito. Aquela sensação de estar correndo numa esteira e não sair do lugar. Exato. E o mais importante é a conclusão que eles chegam. Eles não pensam, precisamos trabalhar mais. Não. A virada de chave deles é outra. Eles percebem que o problema não é a falta de esforço. O problema é a falta de conhecimento. Isso. Eles admitem que nunca buscaram a riqueza de verdade. Só esperavam que ela caísse no colo. E essa honestidade leva eles a tomar uma decisão. Procurar o Arcade. O amigo de infância que, de algum jeito, decifrou o código e se tornou o homem mais rico da cidade. É a primeira grande lição do livro, né? Prosperidade não é algo que acontece, é algo que se aprende a construir. E essa mudança de postura é tudo. Eles saem da posição de vítimas, tipo, o destino, para uma posição ativa. De buscadores de sabedoria. Exato. Eles entendem que se o Arcade conseguiu, começando pobre como eles, então a riqueza é uma habilidade. E isso levanta uma questão super atual. As pessoas estão só ocupadas ou estão sendo estratégicas com seu tempo e seu dinheiro? E essa busca por estratégia os leva até o Arcade. Aí ele conta a própria história. Ele também começou por baixo. Um escriba pobre, trabalhando horas por poucas moedas. Até que surge a oportunidade. Sim, quando um homem muito rico, o Algamish, encomenda um trabalho urgente. Uma cópia de uma lei numa tábua de argila. O prazo era quase impossível. E o Arcade faz uma proposta ousada. Muito. Ele diz, eu trabalho a noite inteira para terminar, mas em troca você me ensina o segredo para ficar rico. É um momento brilhante. Ele não pediu dinheiro. Não, ele pediu sabedoria. Ele entendeu que um saco de ouro resolve o problema por um mês, o conhecimento. Resolve para sempre. Ele trocou o trabalho de curto prazo pelo maior ativo que existe. O conhecimento. E o segredo do Algamish é de uma simplicidade que chega a ser chocante. É quase inacreditável, né? Ele olha para o Arcade e diz, achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. E assim fará você. A reação do Arcade é de total confusão. Ele pensa, mas tudo que eu ganho já não é meu. E aí vem o tapa de realidade do Algamish. Pois é, ele diz algo como, longe disso. Você paga ao sapateiro ou ao dono da taverna, você paga a todo mundo, menos a si mesmo. É uma inversão de lógica muito poderosa. Totalmente. A ideia de pagar-se primeiro. Separar uma parte, o livro sugere no mínimo 1/10 para você. Intocável. Não é para as contas, não é para os desejos. É para sua própria riqueza. Essa parte pertence ao seu eu do futuro. Essa ideia de separar os 10% antes de qualquer outra coisa. É aí que a mágica acontece. Porque se a gente espera o fim do mês para ver o que sobra... Quase nunca sobra nada. Exato. E o brilhantismo disso é que Clason descreveu um princípio de finanças comportamentais muito antes do termo existir.
Ele entendeu que a força de vontade é limitada. Ao se pagar primeiro, a gente automatiza a decisão certa antes que o cansaço do dia a dia ou o marketing convençam a gente a gastar aquele dinheiro. E a metáfora que ele usa é linda. A da semente. Isso. A primeira moeda que você economiza é a semente a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. Só que plantar a semente é só o começo. A jornada do Arcade mostra que é preciso aprender a cultivar essa árvore. E a primeira lição dele sobre investimentos vem de um erro. Um erro doloroso, mas muito educativo. Ele junta as primeiras economias e entrega para um oleiro, o Asmur. O plano era comprar joias raras na Fenícia e revender. E o resultado é um desastre clássico. Completo. O Asmur é enganado, volta com um punhado de vidro colorido e todo o dinheiro do Arcade vira pó. E a lição do Algamish é implacável. Porque você confiou num oleiro para negociar joias. É o equivalente a pegar uma dica de investimento quente com alguém no churrasco de domingo, sabe? Sim, total. A intenção pode ser boa, mas a competência... É zero. Essa é a primeira lei do investimento. Proteja seu capital. E para isso, busque conselho de quem entende do assunto. O Arcade aprende. Leva 1 ano, mas ele junta o dinheiro de novo. Dessa vez, ele investe com o Agar, o fabricante de escudos, para comprar bronze. Um especialista. Exato. O investimento é seguro e começa a render. Mas aí o Arcade comete outro tipo de erro. Sim, um erro movido pelo prazer imediato. Ele pega os primeiros lucros, que o livro chama de os filhos das economias, e gasta tudo num banquete. E o Algamish o repreende de novo com outra metáfora perfeita. Você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que eles e os filhos deles trabalhem para você? É a introdução ao conceito mais poderoso que existe em finanças: juros compostos. Sim. O objetivo não é só ter um tesouro guardado, é fazer esse tesouro trabalhar, gerar mais filhos e criar um fluxo contínuo de renda. Uma torrente de ouro, como diz o livro. Então, essas experiências do Arcade, a perda, o ganho, o consumo, elas formam a base das regras de investimento do livro. Exatamente. Que depois se desdobram nas 5 leis do ouro e nas 7 soluções. Mas a essência é essa. Primeiro, segurança. Um retorno pequeno e certo é melhor que o risco. Certo. Segundo, competência. Confie na experiência, não na opinião. E terceiro, crescimento. Cada moeda tem que ser um trabalhador incansável no seu exército financeiro. Mas o livro não é só sobre regras, né? Tem uma parte filosófica bem forte, especialmente na discussão sobre sorte. Ah, sim. O debate no Templo do Saber. Isso, os sábios da Babilônia discutem se a sorte é aleatória ou se pode ser atraída. Mas essa ideia de atrair a sorte não soa um pouco místico demais? Poderia soar, mas a conclusão deles é super pragmática. Eles descartam a sorte do acaso, tipo achar uma bolsa de ouro. E a sorte do jogo? Também, onde as chances estão sempre contra a pessoa. A conclusão deles é que a boa sorte pode ser atraída desde que estejamos atentos às oportunidades. E o que permite alguém estar atento? Preparação. A sorte, para eles, é o encontro da preparação com a oportunidade. E o maior inimigo da oportunidade é a procrastinação. Os homens de ação que agem quando a chance aparece são os que parecem sortudos. Entendi. A sorte não é um raio que cai do céu, é um alvo que a gente se prepara para acertar. Exatamente. E essa mentalidade de ação, de determinação, ela é personificada na história que, para mim, é a mais impactante do livro, a do Dabasir. A do negociante de camelos. Essa história é fundamental porque fala da psicologia do dinheiro. E da dívida. O Dabasir foi imprudente na juventude, gastou demais, se endividou. E em vez de enfrentar o problema, ele fugiu. Acabou capturado e vendido como escravo. Ele passou anos com a mentalidade de um escravo, se sentindo uma vítima do destino. A virada dele acontece no fundo do poço. Depois de uma fuga, perdido no deserto, quase desistindo. Ele se faz a pergunta que muda tudo. Eu tenho a alma de um escravo ou a alma de um homem livre? Que pergunta! E ali, sozinho, ele decide que tem a alma de um homem livre e que um homem livre paga suas dívidas.
Ele para de ver as dívidas como vergonha e passa a vê-las como inimigos a serem derrotados. Essa mudança de identidade é tudo. Ele para de se ver como um fracassado endividado e passa a se ver como um guerreiro lutando. Com essa nova determinação, ele volta, reúne os credores e apresenta um plano. Vou pagar cada moeda e ainda vou construir minha fortuna. E ele consegue. A história dele é a prova daquela frase do livro: onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. É uma lição poderosa sobre autorrespeito. A reabilitação financeira dele começa com uma reabilitação interna. Ele precisou decidir quem ele era antes de poder decidir o que faria. Mostra que as regras sozinhas não funcionam sem a força de vontade para aplicá-las. Exatamente. Dabazir nos ensina que o plano de pagamento é a parte fácil. A parte difícil é a decisão interna de enfrentar o problema de frente com disciplina. É assumir a responsabilidade. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Revisitando essas histórias, fica claro que os fundamentos de uma vida financeira saudável não mudaram em milênios. Continuam os mesmos. Gaste menos do que ganha, pague a si mesmo primeiro, guardando pelo menos 10%, faça seu dinheiro trabalhar para você, investindo com sabedoria. Proteja o capital, buscando conselho de especialistas. E claro, invista em si mesmo para aumentar a sua capacidade de ganhar mais. É uma sabedoria atemporal, e todo esse grande edifício da riqueza do livro, toda a jornada do Arcade, a redenção do Dabacir, tudo começa com um único ato. Uma única decisão. A decisão do Arcade de guardar a primeira moeda de cobre. Aquela foi a semente. O que nos deixa com uma reflexão final, né? Se a riqueza, como uma grande árvore, cresce a partir de uma pequena semente, qual seria a primeira ação, por menor que seja, que alguém poderia tomar hoje para plantar a sua própria árvore da riqueza? Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.